Agora não ouve barulho, não. O que você tá fazendo? Acho que sim. Aí, ó, a pessoa entrou. Luana. Oi, Lu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O amigo tá entrando. O Luiz tá entrando. Você vai chegar aqui também. Boa tarde, meu povo. Leia. Ai, meu Deus. Oi, pastor. Tudo bem? Ah, o Arthur tá dando oi. Todo mundo ouvindo bem aí? Dá um sinalzinho aí pra falar se tá tudo certo com o áudio. Fazendo favor. Ah, então tá bom. Que a gente fez um remanejamento. Vem de cá, Isaac. Estamos na casa da minha sogra pra gente fazer uma live bacana. Vem, Isaac. Ai, mais um membro da família tá aí. Dodó. Oi, Dominique. Vem. Tá chegando mais o outro, Isaac. Pregador dessa tarde. Fala oi pro pessoal. Oi, Fala olá, pessoal, tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vem, Herbert. Aí, chegou. Aqui tá. Ó, chegou o soberano. Opa! Olá pra todos. Aqui tá. Oi, John. Bom, Lelé. vamos começar com uma canção aqui. Para Deus falar nos nossos corações aqui. Amém? Café. Amém. Vamos a ti, Senhor. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro, uma brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar e ao céu soprar. Posso ver criar a vida. Aleluia. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você.
tá entrando aí. Vai. Posso ver criar a vida. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Clarice. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Amém? Amém. Ah, Senta aqui no colo do papai. a gente tá participando. Não tinha como Ei, não deixa eu começar falar louvando isso. Deixa eu falar a isso. Deus, né? Por tudo que Ele representa nas nossas vidas e tudo que Ele é. E de uma forma bem simples, nós escolhemos hoje um texto bem reflexivo para que a gente possa compartilhar com vocês um pouco da nossa história também. Quando o pastor Juninho pediu para a gente trazer algo, compartilhar algo com os irmãos, a gente pensou nada menos do que em nós mesmos, na nossa história e testemunhar aquilo que nós temos aprendido com o Senhor durante toda essa caminhada. E tem um texto, aliás, tem vários textos, mas tem uma história que faz muita parte da nossa história na Bíblia, que é a história de Abraão. Que antes de contar a história de Abraão, eu queria falar um pouco de mim, da minha família e como tudo começou, né? E a gente vai parar para tentar falar um pouco de nós, e é engraçado porque tem tantas coisas que eu poderia falar, e acho que 1 hora não seria o suficiente, né? Porque a gente só tem 1 hora aqui no Instagram. Mas enfim, eu dei uma resumida
E aí eu vou começar a falar um pouco de mim, um pouco do Herbert, da nossa história. Bem, nós fomos para Londres e a gente foi como 2 amigos apenas mesmo. E no decorrer do tempo que nós passamos ali em Londres, eu fui conhecendo ele, a gente fazia parte da mesma igreja, a gente congregava no mesmo lugar. Eu cheguei lá e comecei a liderar teatro, o Herbert também. E o mais interessante é que em nenhum momento passou na minha cabeça que um dia eu iria casar com o Herbert. Até porque ele chegou lá na igreja, ele era o bambambam, né? Vocês já viram esse negócio que é músico e tal, né? Era todo cheio de esquerê lá. Parece. Mas é verdade. E, enfim, a gente foi se conhecendo, a gente foi se tornando melhores amigos, assim como nós somos hoje também. E o Herbert nem me chamou para namorar, ele foi chamando logo para casar. E eu me lembro que as minhas melhores amigas lá, que são até hoje, ficavam falando assim: você é muito boba, você fica aí. Porque eu me declarei para ele, né? E ele não. Ele falava que não tinha nada a ver e tal. Enfim. E acho que toda mulher é muito rápida, assim, às vezes quando tá gostando, com medo de sofrer, vai lá e já fala logo. Mas como eu era muito amiga, e eu já fui logo falando, né? Já me declarei, falei: olha, deixa eu te falar, existe um sentimento e tal. E ele: não, nada a ver, a gente só é amigo e tal. E aí eu falei: bom, se não tem nada a ver, então, né? Então vamos ficar quietos, né? Em paz, e vamos continuar a amizade. E aí foi o que aconteceu mesmo, e a gente continuou. Foi muito interessante, porque aí um outro rapaz, logo assim, um período grande que eu já tinha falado, um outro rapaz da nossa igreja veio e queria namorar comigo. Aí nesse mesmo dia, o senhor Herbert veio e se, sabe, ficou bravo e falou: ora, que isso, que fulano tá fazendo aqui? Veio falar com você. E tava eu e mais uma amiga minha, né? E aí eu falei: ué, ele tá querendo namorar comigo, mas o que você tem a ver com isso? Nós somos só amigos, por que você quer saber disso? E foi muito engraçado esse dia, porque aí, depois que o rapaz foi embora, ele falou: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu quero me casar com você. Eu: o quê? Mas a gente não tem nada a ver, como assim que você vai casar comigo? E aí eu fiquei pensando num monte de coisas. E eu falei: gente, o menino é doido, só pode. Ao mesmo tempo que não tem nada a ver e agora já quer casar, como assim? E aí eu peguei e falei assim: olha, você vai falar com a minha mãe. Ele regalou o olho assim, e eu falei: e você também vai falar com a sua mãe. E depois a gente vai falar com os nossos discipuladores, que era lá da igreja, né? Que era a Fábio e o Fausto. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, muito nervosa, eu fiquei com muita raiva do Herbert ao mesmo tempo. E eu fiquei olhando aquilo lá, gente, não é possível, você me tá curtindo com a minha cara, só pode. Que loucura que é essa? Eu falo pra pessoa que eu gosto da pessoa, a pessoa fala pra mim que não gosta, que não tem nada a ver. E aí, de repente, quando aparece uma outra pessoa que, né, que queria namorar comigo e tal, aí ele vira e fala que eu sou a mulher da vida dele. Gente, fala sério, eu não sei o que vocês iam pensar, mas eu fiquei bem assim, né, chocada. Enfim, e aí ele ligou, eu lembro como se fosse hoje, ele ligou pra minha mãe, e minha mãe ficou meio assim: Arthur, pode fazer careta. E aí a gente conversou por vários minutos, e minha mãe: mas o Herbert é um rapaz de Deus, minha filha, claro que você vai ser feliz com ele e tal, e falando, porque a mãe já gostava muito do Herbert. E aí, quando ligou pra mãe dele, mas você tá ficando doido? Vocês nem namoram, que negócio é esse? Eu acho que ela deve ter pensado assim: tá tendo alguma coisa aí que eles não contou. Claro que se eu fosse mãe também ia pensar a mesma coisa, porque meu filho tá morando em outro país, não tá namorando com ninguém, de repente ele liga falando que vai casar, né? Enfim, esse foi o início da nossa história. E daí em diante a gente foi sonhando, a gente se noivou, nós nos noivamos em outubro, 3 de outubro de 2006. E aí queríamos nos casar dia 23 de dezembro.
do mesmo ano. E aí a gente planejou tudo, foi tudo muito bem, a gente foi conseguindo fazer tudo que a gente estava sonhando, tínhamos tudo pronto, e aí de repente, quando estava faltando 10 dias, uma semana, acho que era, né? Acho que é. Travou? Ai, meu pai. E agora? Tá travado aí, gente? Ah, tá não, né? Tá não. Parece que travou aqui, deu uma pausa. E aí, faltando uma semana para o nosso casamento, a gente simplesmente perdeu tudo. Nós fomos deportados do país e foi um momento, acho que até hoje, um dos momentos bem difíceis que eu já vivi. E não sei o Ebert, mas assim, falando pessoalmente. E daí por diante a gente voltou para cá e a gente foi conversar com os nossos pastores, com todo mundo. E eu fiquei pensando assim, gente, agora acabou, agora o Ashton vai querer casar comigo, vai começar tudo de novo e voltar para o país e tal. E eu me lembro de tantos comentários que a gente ouviu falar da gente, de tantas coisas que a gente ouvia as pessoas falar. Quando a gente estava lá também, a gente ouvia muitas outras coisas. E eu fiquei, assim, bem pensativa, mediante ao texto que eu li também, que tem a ver com a nossa história. E aí, talvez fique meio confuso para vocês, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que muitas vezes os nossos olhos não estão fitados no Senhor. E aí eu queria começar com a história da prova de Abraão, que acho que todo mundo conhece essa história, né? Ela se encontra em Gênesis 15, no capítulo 15, acho que daí em diante tem toda a história. E não dá para ler tudo, mas eu fiz um breve resuminho aqui. Então acho que todo mundo sabe que Abraão, antes de se chamar Abraão, era Abrão e a Sara era Sarai. E quando eles, assim, ao longo do tempo, eles não tiveram filhos e eles passaram por grandes provas, eu imagino, porque Abraão, aquele tempo, todo mundo tinha filhos, né? E não era eram vários filhos. Porque normal, para se formar uma família, todo mundo queria ter uma prole bem grande, seus descendentes, para deixar tudo para eles, não é? Para terem seus herdeiros e, enfim, quando a gente se casa, logo no decorrer em diante a gente quer ter filhos. Acho que naturalmente a gente tem essa necessidade. Até mesmo a mulher. A mulher, ela sente o desejo de ter um filho, de ter algo além do esposo, né? Isso assim, eu tô falando de mim pessoalmente. E se tinha uma coisa que eu não pensava nunca era em me casar e nem ter filhos, principalmente ter filhos. Para mim era um dos meus maiores medos. Por causa da minha infância e por causa de algumas outras histórias que eu passei. E o Ebert sabia de todas elas. Eu sempre falei muito sobre a minha vida com ele. E lembrando da minha história e comparando com a história assim, eu me lembro que após o Ebert escolher o nome do Isaac, assim que eu engravidei do Isaac, ele passou por um problema que chamava hidronefrose. Quando a gente descobriu que ele tinha esse problema, eu estava com 3 meses de gestação, 3 meses e 2 semanas. E isso foi também um choque para a gente. E logo que eu descobri que era um menino, o Ebert foi orar. Eu me lembro que ele foi orar na madrugada, pensando sobre tudo que a gente tinha ouvido falar sobre isso, pensando em tudo que tinha acontecido, do que os médicos tinham me falado, que a hidronefrose é uma deficiência no rim, onde ele estava bem debilitado. E o médico havia dito que ele ia nascer de 5 meses e que ele poderia
perder um rim. Na verdade, ele falou que poderia. Na verdade, o médico já tinha falado pra gente, diagnosticado, que ele iria nascer sem um rim. Porque ele já, o rim esquerdo dele já estava bem inchado, bem debilitado. Agora você imagina, né? Você ouvir isso assim numa ultrassom. Aí eu ficava assim, meu Deus, né? Ai, Senhor, e agora? Mas graças a Deus o Senhor sempre colocou pessoas assim, além da nossa família, claro, que estava apoiando a gente, os nossos pastores, nossos amigos da igreja. Eu me lembro de várias pessoas orando por nós, eu me lembro de várias pessoas conversando conosco. E... tá, Vanessa, mas o que tem a ver essa história de Abraão e a história de vocês e tudo? Porque eu lendo a história de Abraão, eu acho que depois seria legal você ler tudo aí na sua casa, tirar um tempo, porque o que a gente mais tem agora é tempo para ficar em casa, né? E ler toda essa história. O que tem a ver isso? Eu fiquei me lembrando das minhas lutas, das minhas dificuldades nessa gestação, dos meus medos, e me lembro da fé do Ebert ao meu lado, que ele orava, ele cantava pro Isaac, e orava todos os dias comigo, e me dava forças, e enfim, trazia tudo aquilo que eu precisava como mulher. E aí, lendo sobre a prova de Abraão, eu fiquei... Sabe, gente, o que eu passei não é nada. Foi nada perto do que Abraão passou com a esposa dele. Porque você pensa, naquela época todo mundo tinha filhos. Era muito raro as pessoas que não tinham filhos. E eu fico imaginando Sarai, né, a Sara, vendo todo mundo com seus filhos, seus amigos, os vizinhos, as pessoas em volta, todos tendo filho, todos com os filhos já grandes, e ela ainda envelhecendo, e sem ter filhos, e Abraão com aquela necessidade de ser pai também, querendo ter um filho, desejo de ter. E eu vejo que ela se desesperou até, né? Eu vejo que aquele pedido que Sara fez para Abraão de se deitar com a escrava egípcia dela, que era Agar, para que ele fosse pai, para que ele alcançasse aquele desejo, né? Para que ele tivesse de fato um filho. Ela fez aquilo, acho que no meio de um desespero, no meio de eram vários sentimentos envolvidos, né? Tanto o amor como um desespero também, porque ela também desejava muito ser mãe. Só que quando essa escrava engravidou, ela começou a esnobar a Sara, né? Porque imagina, uma escrava engravida do patrão e a patroa não pode ter filhos. Então, são vários sentimentos envolvidos, né? Tanto de Agar, como de Abraão, como de Sara. E aí eu fico pensando, em meio a tudo isso que aconteceu, o que as pessoas em volta falavam? O que as pessoas em volta pensavam? Assim como a gente faz quando a gente ouve uma história, o que a gente faz com essa história? O que a gente fala dos outros? O que a gente fala do que a gente ouve? A gente acredita, pega essa história pra gente e começa a falar coisas que não convêm ou coisas que convêm? Nós somos muito críticos, né? E eu acredito que Abraão e Sarai foram bem criticados. Tanto por não ter filhos, já estarem velhos, sabem isso, de dar a escrava para que o seu esposo tivesse um filho. E logo todo mundo sabe que ele teve um filho, né? Que era Ismael. E quando Ismael nasceu, pensa, Abraão já tinha 86 anos. Então, assim, né? Já estava bem de idade. Agora, imagina você aí, que já se acha velho, imagina com 86 anos ter um filho de uma outra pessoa, que sua esposa fala, olha, a gente não vai ter filho mesmo, então é melhor você deitar aqui com
com H e tal. E lá em Gênesis 17, fala da aliança de Deus com Abraão, que é lá onde ele troca o nome, né, de Abrão para Abraão, que significa... eu anotei, mas eu não tô achando, peraí. Pai de muitas nações, que ele será pai de muitas nações. E agora você imagina, ele teve um filho com a escrava, ele tinha 86 anos, já estava bem de idade. Eu imagino que isso naquela época deve ter virado um alvoroço. E aí depois Deus aparece para Abraão e fala para ele que ele vai fazer uma aliança com ele. Abraão já tinha 99 anos. Então, assim, Deus aparece para ele e fala que ele é o Deus forte de Abraão, que era para ele continuar vivendo com integridade. Eu ia falar outra palavra. Com integridade diante de Deus. E que era para ele se esforçar, fazer o possível para ele se manter assim, íntegro diante de Deus. E aí eu fico imaginando que fé é essa, né? Como que você consegue crer em tudo o que Deus está falando para você, sendo que todas as circunstâncias são contrárias? Tudo estava cooperando para que Abraão não acreditasse, por mais que fosse Deus falando, porque nós somos assim, né? As circunstâncias, elas falam muito, porque a gente acredita mais naquilo que a gente vê, naquilo que é palpável. Só que Abraão não era assim. Abraão creu na promessa. Ele não titubeou em crer naquilo que Deus estava falando para ele. E isso foi o que mais me comoveu. A obediência de Abraão. A fé de Abraão. E quando Deus fala para ele que ele seria pai de muitas nações e que a Sara ia dar um filho para ele, ele caiu no chão e começou eu acho que ele deve ter começado a rir, a chorar e falar: meu Deus, como que eu já com 99 anos vou ser pai? Pode um homem de 100 anos ter filhos? Como assim? Como que isso pode ser possível, Senhor? E aí Deus, ele não brinca de ser Deus. E Abraão sabia disso. Então Abraão falou: eu penso que foram várias sensações, né? Vários sentimentos. Ao mesmo tempo que ele pensava assim: nossa, eu vou ser pai. Aí ao mesmo tempo que ele pensava assim: nossa, eu vou ser pai, mas como eu vou ser pai com 100 anos e Sara com 90? Porque a gente, no normal, quando... Eu me lembro muito bem, quando eu me engravidei do Arthur, eu falava: eu tô grávida. Mas eu só acreditava que estava grávida quando eu fazia ultrassom. Que eu não sentia nada, assim, de gravidez. A gente ouvia tantas coisas, falava assim: eu sinto isso, eu sinto aquilo e tal. E eu não sentia nada, né? Eu já ficava meio tensa. Agora você imagina Sara com 90 anos em diante, grávida. E eu imagino também que essa gravidez, ao mesmo tempo que trouxe fé, também gerou conflitos para muitas pessoas. Sara é doida, como é que engravida com 90 anos? Como que Abraão faz isso com Sara? E se ela morrer nesse parto? E sabe, várias situações que a gente ouve quando a gente está gestante, né? Porque quando a gente está gestante, a gente ouve várias histórias. E mediante a essa promessa que Deus tinha feito com Abraão, ele ainda lembra de Ismael e pede para Deus para que abençoasse Ismael também, né? Porque ele amava muito Ismael. Ismael era filho dele.
E Deus ainda assim fala que Ismael iria ser pai de 12 príncipes. E aí, em meio a toda essa história, Deus ainda pede outra coisa para Abraão. Para que ele circuncidasse todos os homens e meninos do sexo masculino, óbvio. Todos os familiares, todas as pessoas que moravam ali com ele, e todos até mesmo os que viessem de fora. Essa era a aliança que ele tinha feito com Abraão, para que eles ficassem marcados no corpo. E Abraão, no mesmo dia, faz isso. Ele não titubeia e faz isso, em obediência. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso comove demais meu coração. Não só em relação a crer no que Deus está falando, porque às vezes é mais fácil crer em Deus, em tudo aquilo que Deus fala para nós dentro da Bíblia. Não é tão difícil de crer. O mais difícil para mim é obedecer. Obedecer a Deus dentro daquilo que Ele está dizendo. Dentro daquilo que é o contrário, o oposto de tudo o que a gente está enxergando. E Abraão no mesmo dia vai lá e faz isso. Ele tinha 99 anos quando ele foi circuncidado. E o seu filho Ismael tinha 13. Então ele fez a circuncisão nele, no filho dele, no mesmo dia. E em todas as outras pessoas, em todos os homens que faziam parte ali. E isso é grandioso demais. Eu fico tentando imaginar isso que Abraão fez. E logo após tudo isso, a gente também sabe que Abraão foi pai de Isaac. Sara realmente engravidou e teve Isaac. Isaac nasceu. E no decorrer de toda essa história, Deus pede que ele fizesse o sacrifício de Isaac. Gente, eu fico até assim, emocionada mesmo. Quem me conhece já sabe, né, que eu choro mesmo. Mas eu estava orando e pensando a respeito disso. Às vezes alguém que lê essa história pensa, poxa, mas Deus, para que Deus estava fazendo isso com Abraão e com Sara? Principalmente com Abraão, se ele falou que fez uma aliança e tudo mais. Aí agora ele vai lá e pede Isaac. Não precisa de mais provas que Deus ama Isaac e que ama a família dele, porque ele tinha uma aliança com ele e diz que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu. Não dá para contar. E aí, de repente, ele vai e fala isso. Não parece incoerente? Você lendo por si só, olhando somente para o lado da razão? É uma loucura até. Você até pensa assim, isso é loucura, gente. Como assim? A maior luta para você ter um filho, passa-se 20 anos da promessa e depois ele engravida, tem um filho fora do casamento dele, e Deus vai e pede o filho. E aí Deus te pede esse filho. E mais uma vez Abraão não titubeia. Ele prepara tudo. E vai subir aquele monte com o filho dele. Porque ele sabe quem era o Deus dele. E ele não pensou duas vezes. Ele foi fazer aquilo que Deus tinha falado com ele. Mas eu acredito que no coração dele, com certeza, o coração dele estava assim, dilacerado. O coração dele estava... Sabe aquela adrenalina que sobe no nosso coração, assim, que bate, aquele desespero, aquela agonia? Com certeza. Eu não tenho dúvidas, ainda mais se falando. Eu fico vendo as pessoas próximas, nossos familiares. O Alé tem 4 filhos. Aí foi a maior luta para ela ter os gêmeos dela. Aí Deus vai e pede. Já pensou, Léa?
Deus pede a Helena e o Léo. Deus pede o Arthur e o Isaac. E aí? E aí que Abraão subiu lá, foi pegando tudo e foi subindo. E eu fico imaginando Isaac. Porque o meu Isaac, ele fica assim, quando a gente está indo para um lugar que é longe. Igual quando a gente está indo lá para a chácara da avó dele. Ele fica assim, tá chegando? Tá chegando? Já chegou? Tá chegando? E Isaac sabia que precisava de um cordeiro para ser sacrificado. Deus havia pedido. Só que, quando ele falava com Abraão, Abraão falava, Deus proverá. Eu acredito que, naquele momento, ficava assim. Acho que ele deve ter até pensado assim, ele não está entendendo que tem que pegar um cordeiro e ir para levar para o sacrifício. Porque a gente não vai achar um cordeiro assim, do nada. Então você vai imaginando toda essa história, porque eu leio e fico tentando imaginar tudo isso. E quando Abraão chega e amarra ele e que vai para sacrificar, Deus fala com ele que não precisa, né? Você acha que Deus estava querendo provas de que Abraão o amava? Claro que não. Porque Deus já sabia disso. Deus ama. Ele já sabia que Abraão amava. Prova de todas as coisas que ele já tinha feito anteriormente. Mas o que eu vejo é que, com certeza, Isaac aprendeu sobre o que é ser obediente a Deus. E por muitas vezes eu ouvi essa palavra e eu me lembro de todas as vezes, vem entregar seu Isaac. O que é seu Isaac? Seu Isaac é tudo aquilo que te faz pecar, tudo aquilo que vai além da vontade de Deus, aquilo que você idolatra e tudo mais. Eu me lembro de várias palavras. Só que lendo essas passagens na Bíblia, Deus falou comigo em relação a obedecer. Não só ter fé, mas obedecer a Deus. Com certeza, sem sombra de dúvidas, Isaac desceu daquele monte temente e obediente, convicto de que ele deveria ser obediente, assim como o pai dele é, assim como o pai dele era, né? E o que eu queria trazer nessa tarde, junto com os irmãos aí, nesse horário de almoço, o que a gente tinha pensado e conversado, era em relação a isso, a ser obediente a Deus. Porque Deus proverá nas nossas vidas, em todo o tempo. Deus tem nos surpreendido mediante todas as nossas dificuldades. Você vai e fala, mas o que tem a ver? Você contou toda a sua história lá no início e tudo mais. Porque por muitas vezes eu deixava de acreditar naquilo que Deus falava no meu coração, Deus falava comigo, que Ele tinha uma família para mim, que eu seria uma mãe, que eu teria filhos. E ao mesmo tempo eu ficava desacreditada de tudo. Só que em todo o tempo o Hebe esteve ao meu lado. Em todo o tempo ele falava comigo e orava junto comigo. E por mais que era difícil, tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava que eu não era e que eu não poderia ter, que eu não poderia ser, o Senhor renovou todas essas coisas no meu coração. E os irmãos, os pastores, sempre me apoiando, sempre me ajudando. E o mais importante de todas essas coisas também que eu aprendi com essa história, é que eu não queria ser como Sarai. Passar na frente daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque nós temos essa dificuldade.
de ver as coisas e achar que tudo que acontece na nossa vida é através da força do nosso braço. E não é. Porque até o ar que eu respiro, eu preciso de Deus. Todas as coisas. E que a gente nunca se esqueça disso. Que Deus proverá em todas as nossas situações. Que Deus, de fato, é o nosso Deus forte. Eu estava me lembrando, domingo passado a gente estava lá na igreja, que teve o domingo de Páscoa, e eu estava me lembrando que eu cresci, a minha infância eu passei ali na igreja, antes da igreja ser igreja. Até parece piada, né? Mas a igreja era um bar. E o meu pai tomava conta desse bar. E eu gostava tanto daquele lugar, assim como eu gosto hoje, porque em frente a esse bar tinha vários eucaliptos e lá a gente brincava tanto. Lá a gente ficava o tempo inteiro e eu ajudava meu pai ali. E aí no domingo, não sei porquê, mas me voltou a memória do tempo que eu passei ali e hoje Deus me presentear de estar de novo ali naquela igreja que para mim é a minha família também, faz parte da minha família. Então eu não queria ser como o Sarai, que não quero ser como Sarai, que ficava tentando resolver as coisas no braço, sabe? Vou dar um jeito. A gente sempre dá um jeito em tudo, não sei vocês, mas aparece algum problema, alguma situação, a gente sempre pensa, né? Rapidamente em como resolver e como fazer tudo. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer, e que hoje eu faço, é perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço nessa situação? Eu não sei. Antes de falar, antes de criticar alguém de uma história que eu ouço, Deus, o que eu faço com isso que chega até mim? Eu sei que muitos me conhecem e falam, você é muito engraçado e tudo mais. Mas também existe um outro lado meu. Um lado que ama a Deus acima de todas as coisas e que tem muito temor no coração dentro de tudo que Deus fala comigo, sabe? E a nossa família tem caminhado nesse caminho que o Senhor tem nos proposto. Muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, mas a gente não tem esquecido de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Né, amor? E só complementando aqui, a Vanessa tinha pedido para me falar que foi através desse versículo que ela leu aí, quando Abraão leva seu filho para sacrificar, que nasceu o nome do nosso filho, né, Isaac. Um dia a gente, desesperado assim com essa história que ela contou do nosso filho, que os médicos falavam que ele estava doente, que ele podia nascer com problemas e tal. E um dia a gente voltando do médico, eu deitei na cama, eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia e Deus me levou nesse versículo. E nessa noite eu fiz uma oração, eu falei: Deus, nós cremos, ó Pai, que tudo está no controle das tuas mãos. E nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade. E aí a partir desse dia foi onde nasceu o nosso filho, pegando essa história e com o nome dele de Isaac. Filho? Você gosta do seu nome, filho? E não tem como, acho que não tinha outro nome para ser melhor do que esse para ele, porque o nome dele significa riso. E é o que ele mais faz no nosso meio, é nos fazer rir, né, Arthur? Uhum. E queria encerrar nesse momento reflexivo nosso, né? Dentro daquilo que o Senhor falou no nosso coração. Eu queria
deixar um desafio para vocês, Desafio. do mesmo jeito que tem sido para nós. Mediante a todas as circunstâncias que vocês têm passado e mediante a tudo aquilo que você tem visto. Porque o que mais nos incomoda é tudo aquilo que a gente vê. Que Deus, Ele não é um Deus qualquer. Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. E quando eu falo todas, é todas. A gente estava no domingo lá na igreja e uma amiga nossa estava lá. Eu vi que ela estava muito assim, com muita dor e muito triste. Eu até conversei com ela depois. Sempre vai ser nosso E eu fiquei muito inquieta com aquilo. Porque ver uma pessoa com dor e você não fazer nada, ou não puder fazer nada, nós oramos por ela e tudo. Mas eu queria falar, eu não sei se ela está aqui, se está assistindo, mas eu queria falar para você que o Senhor tem a cura para a sua vida. Que não é isso que Deus tem para a sua vida, essa dor que você está sentindo. Em meio a todas essas dores que você tem sentido, assim como essa amiga minha e todas as outras pessoas que têm passado, o que a gente tira de proveito daquilo que nós temos passado? O que é que Deus quer falar conosco? Igual Ele falou com Abraão. Não era simplesmente o sacrifício, a fé de Abraão, como a gente sempre ouviu, mas era a obediência. Então, nessa tarde eu quero ser obediente a Deus e orar pelos meus irmãos que necessitam de uma cura, que necessitam de uma palavra de Deus, de uma resposta de Deus. Às vezes a gente fica esperando tantas coisas e Deus já falou várias vezes e a gente não consegue ouvir porque a gente está preso às circunstâncias. Que nós possamos parar de olhar para as circunstâncias ao nosso redor. E não só ter fé em Deus, mas sermos obedientes a Ele. Por mais que tudo pareça loucura. E a gente sabe quando Deus está falando com a gente. Porque vai sempre ao contrário de tudo aquilo que a gente quer. É muito engraçado isso, né? Se a gente for parar para pensar. Então eu quero declarar sobre a vida de você que tem alguma doença, alguma depressão, alguma dor. Se está passando por um problema tão grave, às vezes a gente não sabe. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar agora. Eu queria que você orasse comigo. Que eu também não tenho todas as respostas, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele deixou a palavra dele para nós. Todas as respostas estão aqui. Não fique preso em pessoas. Se prenda em Deus. Deus é o nosso Deus forte, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas nossas angústias. É claro que Deus sempre vai usar pessoas para falar conosco. Claro, mas não se esqueça da palavra de Deus, das promessas de Deus que está na palavra dele. Amém? Feche seus olhos então, vamos orar. Licença aqui, filho, já vamos orar? Fecha o olhinho para a gente orar. Disse para mim, Senhor, a milagre ali. nessa tarde nós nos encontramos aqui diante da sua presença, A voz que me levantou, dizendo te clamando, Senhor, eu estou o nosso coração quebrantado diante de Ti, te pedindo que nos ensine a ser obedientes a Ti, que os meus olhos sejam abertos para Te ver, que os meus ouvidos possam estar, ó Deus, abertos para Te ouvir,
que o meu coração possa entender a Tua palavra, compreender, Senhor, a Sua voz e sermos tementes a Ti. Que as circunstâncias não venham, ó Deus, nos tirar de perto do Senhor, como muitas vezes faz. Eu quero declarar, em nome de Jesus, é no Teu nome, não por mim, mas por Ti, Deus, que é o autor da fé. Eu declaro sobre cada pessoa agora, Senhor, que necessita da cura. Que o Senhor cure essas pessoas, que o Senhor encontre cada coração nessa tarde, Pai. E elas possam receber o milagre do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é conosco, porque eu sei que o Senhor ama cada um de nós. E o Senhor cuida de cada um de nós. Deus, em Teu nome, é por amor a Ti e por temor a Ti que eu clamo ao Senhor. Que cure os meus irmãos, que cure os nossos corações, que arranque de nós toda a desobediência, que arranque de nós todas as incertezas e nos faça filhos íntegros a Ti. No nome de Jesus eu coloco também os nossos governantes, o presidente, todas as pessoas, ó Deus, que estão à frente desse nosso país. Acredito, Deus, que existam várias decisões que eles precisam tomar e que o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas. O Senhor possa iluminar a mente deles, de cada pessoa. Que o nosso país possa entender quem Tu és, mediante a todas essas circunstâncias que nós temos vivido. Guarda os nossos irmãos que estão fora do país, ó Pai. Que o Senhor também possa levar cura sobre cada um deles. Que o Senhor possa abençoar o coração dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, possa encontrá-los, ó Deus, em cada canto desses países que eles estão agora, Senhor. E traga, ó Deus, a paz, a fé, a esperança, no nome de Jesus. Porque eu sei que tudo que o Senhor falou para nós se cumprirá. Todas as promessas que o Senhor tem sobre nós se cumprirá. Porque o Senhor não é um menino para mentir, e nem um homem. O Senhor é Deus, soberano sobre todas as coisas. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor sempre faz coisas grandiosas e tudo é para a Tua glória, tudo é para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sei que tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é Deus. Eu não preciso ficar falando muitas coisas para te deixar animado nessa tarde. Você só precisa ser obediente. E que nesses dias que a gente tem vivido, que esse desafio de ser obediente a Deus possa ser algo que fale mesmo no nosso coração. Não deixe de ser obediente a Deus e de crer que Ele é o seu Pai e é Ele que cuida de mim e de você. Um grande abraço para vocês. Eu, finalizando aqui, um amigo meu até falou assim: olha, Vanessa, Deus falou no meu coração e eu queria te falar que Deus Ele vai prover tudo na sua vida. E assim Deus tem feito, viu? Viu, Ricardão? Amém. Que você sempre seja obediente a Deus e quando Deus falar com você e quiser te usar, fale mesmo. Não tenha medo de ser usado e ousado em Deus. Amém? Nosso tempo está acabando. Vou deixar o Web te dar um tchau. Obrigado, desculpe qualquer coisa. Vem dar tchau, Isaac. Só agradecer Tchau, mesmo gente. todo mundo que esteve com a gente nesse momento. Que Deus possa continuar, Deus continue falando ao seu coração durante esse dia. E crer em tudo que Ele falou sobre nossas vidas, que nós já somos mais que vencedores, amém? Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe os nossos Jesus te pastores. abençoe.
mim. Amém. Vem dar tchau, Arthur. O Arthur vai dar tchau pra vocês também. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, gente. Jesus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.